Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de futuros, fundadora do Voices, em um collab muito especial aqui com a Piuí. Eu estou no Piuí Talks. E agora vou receber José Sequin, da IES, como o nosso convidado da manhã para trazer reflexões, provocações e todo esse olhar dele especial para o setor. José, muito obrigada. Por favor, se apresente. Bom, sou José Sequin, nascido no Rio Grande do Sul. Me formei em Engenharia de Eletrônica pelo ITA, segui carreira acadêmica, com mestrados e doutorado na Inglaterra. Deixei a engenharia, fui para a área de economia. Fui convidado para participar de IPEA muitos anos atrás. Fui a Brasília sem ter planejado, lá fiquei. Fiz minha carreira no serviço público, passei em todos os departamentos do governo federal. Participei da elaboração do Plano Real, de várias dessas iniciativas, e fui da Previdência durante 8 anos do governo Fernando Henrique, titular no último ano. Depois vim para São Paulo, fiz ainda algumas consultorias na área financeira e na área estatal. Montei o programa de Previdência do governo do Estado de São Paulo, que foi adotado alguns anos depois. Entrei em saúde a convite, 2006, para montar o instituto que eu dirijo hoje, que é o IES, o Instituto de Estudos. Ele é um instituto que procura dar bases técnicas para o setor de saúde suplementar. As operadoras diziam assim: eu vou conversar com o governo, exponho minha necessidade e a resposta que eu tenho, essa é a sua. Eu conheço a do setor, o seu caso é particular. E não tinha alguém que falasse pelo conjunto das operadoras. Aí resolveram montar esse instituto, então, para produzir estudos, dados técnicos, avaliações, etc., e entender como funciona esse mercado de saúde suplementar. Eu fiquei no Instituto 4 anos, 2006, 2000 e final de 2010, fui para a FENA Saúde, foi uma outra grande experiência e retornei já há 4 anos no IES. O IES é uma instituição que faz estudos de saúde suplementar. Então, princípio de funcionamento do plano de saúde. Por que precisa de carência? Porque tem o tal quando você tem uma doença pré-existente, então você tem uma condição diferente para ter plano de saúde. Por que há reajuste da mensalidade? Por que precisa reajustar a mensalidade por faixa etária? Essas questões todas que o IES tem tratado. Todos os estudos que o IES faz estão disponíveis gratuitamente para todo mundo no nosso site. Temos webinários, podcasts, publicamos livros, organizamos cursos com a Escola de Negócios de Seguros, com a Escola de Magistratura. Organizamos um congresso jurídico, já estamos na 11ª edição, em agosto desse ano, sempre com o COPEDEM, que é o Colégio de Diretores Permanentes de Escola de Magistratura, com o STJ, um pouco de STF, que tem tido um alcance extraordinário. O próximo será agora, dia 28 de agosto, estamos finalizando os convites aos palestrantes, etc. Então, essa é um pouco, em breve resumo, a minha história desse setor aí. Maravilhoso. Bom, o Piuí Talks, ele tem como DNA, é a 4ª edição, fazer toda essa fomentação, essa troca, essa parte de trazer as pessoas do mercado para falar um pouco sobre tudo que está chegando de novo, principalmente dentro da nova economia, como fatores de transformação do próprio setor, do próprio mercado. Eu queria, dentro dessa sua vasta, experiência em educação para o setor e pesquisas, o que você acha de impacto dessa parte de nova economia, onde todo esse conhecimento ganha uma camada de tecnologia e chega mais longe para as pessoas? O que você enxergou de impacto nesse tipo de troca nos últimos anos ou na última década? A nova economia é um assunto bastante amplo. Sim. E bastante polêmico. Sim. Foi tentado até em algum governo para um insucesso extraordinário. Espero que não se repita. No fundo, você tem análises e avaliações clássicas que permanecem ao longo do tempo. Precisam de ser adaptadas. A nova economia, eu acho que é um pouco o seguinte, uma grande transformação no mercado de trabalho. Os trabalhos que são repetitivos, que não exigem muita criatividade, vão ser substituídos por máquina, por inteligência artificial. Algumas profissões vão desaparecer. Nós precisamos estar atentas para essas mudanças que estão acontecendo nessa estrutura de mercado de trabalho. No que interessa para a área de saúde é que muda, e previdência em especial, muda muito a relação de trabalho, que era tradicionalmente uma relação de emprego com carteira assinada. Hoje isso aí vai desaparecendo ao longo do tempo, com novas formas, inclusive com a legislação adaptada de alguns anos atrás. As pessoas, eu acho que precisam entender onde estão, qual o futuro da profissão que eles estão exercendo
e como se preparar para mudanças que vão vir nessas áreas aqui. Hoje fala-se muito em inteligência artificial, que primeiro precisa desmistificar. Verdade, A verdade. inteligência não cria, não avança, não tem intuições. Mas ela tem algo de extraordinário, que ela com extraordinária rapidez, ela lê o que se produziu no mundo sobre determinado assunto e te prepara um resumo. Olha como ela facilita muito a tua vida. Agora, avançar fronteiras exige cérebro humano. Então, as profissões que vão ser muito valorizadas daqui para frente são essas da criação, da imaginação, do uso do intelecto. Ações repetitivas que podem até, inclusive, por exemplo, ser preparação de ações judiciais. O Com certeza. faz isso muito bem. Não, depois tem que ter por trás alguém humano para avançar aquilo que já foi estabelecido. Eu acho que essas são grandes mudanças que estão pela frente e vão afetar a previdência, vão afetar a saúde, vão afetar a vida de cada um de nós. Perfeito. Bom, agora a gente vai entrando um pouco mais na história das corretoras, né? O quanto você permeia também esse processo todo. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande de entender mudanças e as corretoras, algumas conseguem, outras ainda vão pelo processo tradicional. Se você tivesse que dizer o que é urgente para elas e se elas tivessem que tomar uma decisão estratégica ou de negócios para o próximo movimento delas, quais seriam? Você me surpreende com essa pergunta, vou ter que raciocinar Por favor, por favor. Eu acho que não vai desaparecer da noite para o dia a atividade do corretor que vem sendo feita até o dia de hoje. Tá bom. Ele tem uma tarefa muito importante, que é ajudar a informar, a bem informar e a educar o consumidor. Perfeito. O consumidor tem uma grande responsabilidade com sua própria saúde e com o coletivo das pessoas que portam aquele plano dele. Se ele tem um comportamento inadequado, usa desbrigadamente, indevidamente, faz procedimentos que não são necessários, ou até frauda, que é a conversa dos últimos períodos, o setor vai mal. E se retorna, o final disso é elevar os custos para todo mundo, é aumentar os planos e tornar mais difícil para as pessoas pagarem. Então, o papel do corretor é muito importante nesta informação correta ao consumidor para ele se portar de forma adequada, especialmente para evitar comportamentos que parecem corretos. Quem já não escutou do seu médico, você quer que eu te dê 2 recibos? Você quer que altere a permitir reembolso? Isso são fraudes, é ilegal. Na verdade, pode ser tipificado até como um crime. Então essas ações são muito importantes que o corretor tenha. Eu acho que o corretor também pode ajudar muito numa outra área, que é a área dos estilos de vida. Boa. Nossa saúde depende de muitas coisas. Depende do ar que a gente respira, depende do controle do estresse, depende se você tem sobrepeso ou não tem sobrepeso, e esse, por sua vez, depende do como você se alimenta. Esta é uma área que tem um gigantesco potencial para reduzir o que se chama desperdícios. Perfeito. Perdas em saúde, que permite com que os planos tenham uma mensalidade um pouco menor do que é hoje. Todo mundo reclama que o preço é muito alto, mas pouco se volta para examinar o que eu faço como pessoa para cuidar da minha saúde. Eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Eu posso ter uma vida longa, saudável, longeva, dando poucas despesas para a saúde. Isso é que nós temos que ensinar as pessoas a fazer. Se trata então de questões de meio ambiente, não depende de cada um de nós. Se nossa opção é morar em São Paulo, a gente respira o ar de São Paulo. Verdade. Não tem como sair com um filtro e respirar um ar purificado. Se a cidade não te convida a caminhar, pedalar, sair para a rua, subir um lance de escada, você tende a ser sedentário, que é muito ruim. Então depende de questões ambientais, depende de muitas coisas. O que se chama de um ambiente obesogênico, é aquele que te induz a ser obeso, a ter obesidade. Pensemos só no seguinte, na rede de quitandas que vendem coisas perto da sua casa, do seu bairro. Tem uma boa quantidade das que oferecem produtos saudáveis e naturais? Se tem, você vai comprar. Se não tem, você vai comprar os embalados, os saquinhos que você abre. E até ali um artigo super interessante esses dias. Diz assim, você comeria uma comida pré-digerida? Que alguém mastigasse por você?
Eu lembro de minhas tias, quando criança, fazerem isso e botarem o bocão na minha boca. A gente tem um certo asco no dia de hoje. E, no entanto, boa parte, não estou condenando e demonizando os ultraprocessados. Sim. Mas boa parte deles são esse tipo de produto. Sem dúvida. Que foram pré-digeridos, não para o estômago humano, mas para uma máquina, para um processo produtivo. Eles não devem ser saudáveis, embora sejam saborosos, convenientes, baratos. Então, se perto da sua casa só tem esse tipo de produto, é isso que você vai comer. Então, deveria ser indulgência, né? Isso, temos que pensar nessa estrutura toda. Acho que há grandes transformações a vir pela frente. E o corretor tem um papel grande aí. Maravilhoso. Acho que mais do que a prevenção da doença e a promoção da saúde, a gente tem que ter essa capitania de falar, poxa, está na minha mão, né? Sim. Não terceirizar para quem quer que esteja perto de você. Exatamente. Eu gosto muito do título de um livro do cara que foi presidente do NHS britânico. Ele diz o seguinte: saúde se faz em casa. Hospitais são para reparo. É isso, exatamente. Se você adoeceu por qualquer motivo, pode não ser por conta do seu comportamento, um acidente, por exemplo, da sua natureza, vai para o hospital. Mas em casa nós podemos e devemos fazer saúde. Nas empresas que contratam plano de saúde, elas podem ajudar a construir saúde no seu corpo de funcionários. Olha aí que papel extraordinário que o corretor tem junto a esses grandes contratantes para ajudá-los a mostrar esses caminhos, essas alternativas e induzi-los a produzir. Aliás, o IES produziu um livro editado no final do ano passado, que chama Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia saudável, que mostra todas as consequências dos diversos atos e estilos de vida que a gente tem e como a empresa pode ajudar as pessoas a mudarem e construir um corpo de funcionários e colaboradores saudável, portanto, menos ausente, mais produtivo e dá maior rendimento para a sua empresa. Tem vantagem para todo mundo ter esse comportamento. Perfeito, José. Bom, a gente tem uma manhã aqui, uma troca bem profunda hoje no Piuí Talks e também faz parte da característica das trocas. E nós vamos trazer especialistas para falar de alguns desafios do setor, tá? O setor, ele é permeado por algumas reclamações do ponto de vista desorganização de informações. A gente está totalmente descentralizado, a gente não encontra todas as informações necessárias para agrupar, seja no indivíduo ou numa organização. Tem uma certa, não uma total transparência naquilo que está sendo feito num primeiro momento. E também tem a falta de humanização. O processo foi tão levado à linha de montagem, é muito característico da antiga Revolução Industrial, né? Tudo tinha que estar em processos picadinhos. E agora a gente tem demandas de humanização que ainda não aconteceram. Eu queria muito o seu olhar sobre isso. É um assunto para uma conversa de uma tarde inteira. De uma vida toda, né? De um dia inteiro. Primeiro, questão de transparência. Eu sou sempre a favor da transparência, embora em alguns casos específicos determinados entende-se que a transparência pode ser ruim. Me contaram uma vez um caso que um governo de um país do leste europeu contratou com uma grande indústria farmacêutica um preço sigiloso. E perguntou, mas como? O Estado contrata e não revela para seus cidadãos? Ele disse, se eu revelasse aqui, eu não poderia cobrar o preço que eu cobro, porque senão o alemão vai querer pagar o mesmo preço que eu estou vendendo para vocês aí. Entendi. É um caso que a transparência, às vezes, não ajuda. Agora, a questão da transparência depende muito do seguinte, não existem as informações, estão muito bem escondidas e você não consegue ter acesso a elas, isso é falta de transparência. Ou elas existem e você não sabe buscá-las. Perfeito. Você não as entende. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu quero crer que no setor de saúde suplementar, nas operadoras, as informações existem. É um pouco difícil buscá-las, entendê-las, etc. Precisa ter alguma formação. Então, eu sou sempre por se facilitar o acesso à informação, isso mostra a transparência. Tem a questão da transparência, não vou falar sobre isso, também do lado do prestador, do lado do profissional médico, que é uma relação altamente assimétrica. Eu sinto sintomas, eu preciso contar a verdade para o meu médico, mas é ele que sabe interpretar os sintomas e dizer o que eu tenho. É ele que vai dizer o procedimento que eu preciso fazer. Eu tenho que confiar. Ele é totalmente transparente em relação a isso. Ele me recomenda aquilo que de fato é preciso, que é bom para mim, ou ele tem outros interesses por trás. São questões também complexas, difíceis, mas que também fazem parte da questão da transparência, da relação assimétrica que há entre o prestador, o profissional, o hospital e o paciente.
e, obviamente, também com as operadoras. Então, há um mundo aí muito grande a ser conquistado, aperfeiçoado em termos de se aumentar a transparência, se humanizar. Houve muita resistência, deve lembrar, no uso da telemedicina. Sim. O IES foi um dos precursores. Antes da pandemia, a gente já advogava e já tivemos um trabalho, fizemos um seminário sobre telemedicina. Havia muito essa ideia de que a máquina torna as relações frias. Eu acho que não é isso. O que torna a relação fria é a atitude da pessoa, do profissional. Seja ele cara a cara, seja ele intermediado por uma tela, né? Frente a frente, os médicos, alguns médicos, não levantam os olhos para olhar para o seu paciente. Estão olhando tela. Não é um tratamento empático, cordial, humanizado. Por outro lado, diante de uma tela, a pessoa pode ser extremamente aberta, simpática, ter compaixão por seu paciente, dar uma boa instrução. Então, eu acho que o tratamento humanizado, que é extraordinariamente importante, depende das atitudes, não do veículo que você utiliza. Perfeito. E é importante, eu acho, e o profissional médico entende isso, quando ele está na situação de quem está deitado na cama para ser examinado pelos seus pares. Aí que ele entende o que é um tratamento humanizado e simpático. Eu diria o seguinte, mais da metade do sucesso da recuperação da doença depende da empatia com que o seu profissional te trata, da relação que você tem. Eu acredito nisso também. Para te dar confiança, transmitir esperança, etc. É muito importante esse aspecto da humanização. Esperamos que ela continue nesse caminho de cada vez mais humanas essas relações. Muito bom, José. A gente está chegando ao fim. É uma troca em pequenos recortes e reflexões. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tem algum ponto que você queira deixar como uma reflexão num potencial futuro? Eu queria dizer o seguinte, esse setor de saúde suplementar, de saúde, é um setor em altíssima velocidade de transformação, de inovação tecnológica. E olha, temos muito mais coisas não conhecidas do que conhecidas. Então, esse ritmo de inovação vai continuar, terá que continuar. Ele vem com dois aspectos. Um lado positivo, que nós desejamos ter o acesso ao que de melhor há de tecnologia. Às vezes a gente confunde o melhor com o mais caro. Não é exatamente assim, nem sempre o mais caro é o melhor, mais adequado para seu lado. Nós desejamos, é a chamada incorporação. Mas ela traz consigo uma consequência, ela custa bastante. Então as pessoas têm que sempre colocar, quando desejam acesso rápido e imediato a uma nova tecnologia, pensar que isso tem reflexo no seu bolso. E ele, individualmente, pensar, é bom, é o momento, temos condições de pagar. Isso para as pessoas que têm plano de saúde. Muito mais ainda para aqueles que fazem as políticas públicas, aqueles que determinam a incorporação e estabelecem obrigatoriedade ou não de cobertura determinadas. Esse é um aspecto que é negligenciado particularmente pelos órgãos de defesa do consumidor. Ele olha o consumidor como apenas o desejador da tecnologia a mais imediata. Sim. Ele não vê que ele vai pesar um dia no bolso. Eu acho que esses órgãos de defesa do consumidor têm que analisar esse desejo das pessoas e colocar no outro prato da balança, os custos e dizer, nossa sociedade tem condições de pagar? Países ricos não incorporam de imediato. Várias das tecnologias são feitas. A Grã-Bretanha, é o Japão, é a Suíça que fazem isso. Então, nós temos que, eu acho, colocar no prato da balança esses dois. Eu não estou dizendo que não se deva incorporar, ou que se deva desbrigar. Vamos balancear. Perfeito. O que a sociedade quer, está disposta a pagar e a fazer. Acho que esse é um aspecto importante que tem pela frente. Perfeito. Essa foi a troca com José Sequin, a nossa 4ª edição do Piuí Talks. Muito obrigada por trazer as suas visões, reflexões e provocações, porque é disso que é feito também o Piuí Talks. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, sucesso a vocês aí.